Fala galera, então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso curso de logaritmos, eu trouxe mais algumas questões antes da gente partir para o próximo ponto teórico, sacou? Vamos lá. Trazendo 3 questões aqui, sendo a primeira, vamos lá. Sendo log de m na base A igual a 2, log de m na base B igual a 3, log de m na base C igual a 5. Ele quer o log de m na base ABC. Pô, galera, então, vamos lá. O que a gente sabe? Quando tem produto no logaritmando, aliás, na base, a gente não sabe fazer. Mas a gente sabe fazer quando tem produto no logaritmando, não sabe? Sabe, Pablo? Como assim? Ah, vamos lá. A gente sabe o seguinte, ó. Olha o pretinho. A gente sabe o seguinte. A gente sabe que log de A vezes C na base B, quando a gente tem um produto no logaritmando, a gente faz soma dos logs. Log de A na base B mais log de B na base C. Log de C na base B. Show! Só que a gente também aprendeu a mudar de base, correto? Como assim, Pablo? Seguinte, a gente aprendeu que log de A na base B é exatamente igual a 1, ou seja, 1 sobre log de B na base A. O que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, quando a gente quer inverter logaritmando e base, se era logaritmando vira base, se era base vira logaritmando, a gente vai inverter o logaritmo, sacou? Então, sabendo disso, olha que legal o que a gente vai fazer. Olha só, log de m na base A é igual a 2. Então a gente vai fazer o seguinte, log de A na base M igual a 1 sobre 2. E, legal. E agora, Pablo? Log de m na base B igual a 3. Significa dizer que log de B na base M igual a 1/3. E, mas o que, Pablo? Significa dizer que se o log de m na base C é igual a 5, então o log de 5, log de... Opa. Se log de m na base C é igual a 5, então log de C na base m igual a 1/5. Show? Show! E o que a gente quer saber? A gente quer saber o seguinte. A gente quer saber o log de m na base ABC, que é a mesma coisa que 1 sobre log de... Se era m na base ABC, então fica ABC na base m. Ah, tá, legal. Então eu quero calcular, então, log de ABC na base m. Correto, Pablo? Correto. Se eu quero calcular o log de ABC na base m, olha que interessante o que a gente vai fazer. Olha só. Se eu quero ABC, eu vou fazer a soma dos logaritmos. Por quê? Porque eu sei que, vamos lá, o log de ABC na base m, como eu tenho um produto no logaritmando, a gente vai fazer uma soma de logaritmos. Opa, o log do produto é a mesma coisa que a soma dos logs. Show? Perfeito. Então a gente vai fazer que isso daqui é a mesma coisa que o log de A na base m mais log de B na base m mais log de C na base m. Isso daqui vai ser exatamente igual a meio mais 1/3 mais 1/5. Meio mais 1/3 mais 1/5. Fazendo a MMC entre 2, 3 e 5, a gente sabe que é o produto dos 3. Então, vamos lá. Ficamos com 3 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 2. Somando, temos 15 mais 10 mais 6, 15 mais 10, 25, mais 6, 31. Mais, cadê? Ficamos com 31 dividido por 3 vezes 2 vezes 5, 30. Guarda esse resultado então, galera. Por quê? Só conferindo, ó. Para 2, ficamos com 3 e 5, 3 vezes 5. Já que o MMC era 30, que é 3 vezes 2 vezes 5. Então, para 2 falta 15, que é 3 vezes 5. Para 3 falta 10. Para 5 falta 6. Então, somando 15 mais 10 mais 6, 15 mais 10, 25, mais 6, 31. Então, o nosso resultado, o log de ABC na base M é igual a 31 sobre 30.
Só que a gente não quer isso. A gente quer 1 sobre o log de ABC na base m. A gente quer um inverso. Se a gente quer um inverso, a gente quer, invertendo ali, 30 sobre 31, que vai ser exatamente igual a aquilo que foi pedido. Log de m na base A, B, C. Show? Então, conseguimos finalizar aí? Então, essa foi a nossa primeira questão. Se tu quiser dar um pause nesse momento no vídeo, convém, porque se tu anotar, vai ser interessante que a gente vai precisar pagar para resolver as demais questões. Show? Então vamos aí à nossa resolução da questão de number 2. Estou, né, Isaac? Questão de número 2, perfeito? Vamos lá. Olha o que diz a questão de número 2. Resolva o sistema. 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 mais y. E agora eu vou puxar aqui, ó, outra observação. Olha que interessante, galera. Olha o que aconteceu, então. A gente está trabalhando com 1 sobre 2 elevado a 4 mais y. Então, a gente vai voltar nas propriedades de potência, que estão intimamente ligadas ao logaritmo. O quê? O que a gente vai saber das propriedades de potência? O seguinte, a gente vai saber que 2 elevado a m é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a menos m. Significa dizer que quando eu tenho expoente negativo, eu inverto a base. Melhor dizendo, se eu quero transpor um número que está no denominador para o numerador, basta eu inverter o seu sinal. Eu deixar ele, se era positivo, virar negativo. Como assim, Pablo? Exemplo. Show. Se eu tenho 1/4, por exemplo, 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2. Isso daqui é a mesma coisa que, se eu quero passar o 2 elevado a 2 para o numerador, só levar o sinal negativo, 2 elevado a menos 2. Show? Então vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. Por quê, Pablo? 1 sobre 2 elevado a 4 mais y, eu vou passar esse 2 elevado a 4 mais y para cima. Como? Com um sinal negativo. Perfeito. Então vamos ter o seguinte, olha só. 2 elevado a x é exatamente igual a 2 elevado a menos, negativo na frente, 4 mais y. Perfeito? Aí agora a gente vem com um conceito interessante. Duas potências de mesma base serão iguais se e somente se os seus expoentes também forem iguais. Legal, então vamos lá. Se isso daqui acontece, olha o que também tem que acontecer. Se as bases são iguais e o todo é igual, os expoentes também precisam ser iguais. Significa dizer que x é igual a menos, esse menos na frente vem para todo mundo, menos 4 menos y. Ah, Pablo, legalzão. Não, por quê? O que a gente vai fazer? Olhando ali para o nosso sistema, a gente vai isolar o y. Faz o seguinte, y é igual a, passa o x para o outro lado, menos 4 menos x. Interessante. É, perfeito. Por quê? Log de 2... Opa, vamos lá. Vamos escrever aqui a segunda parte. Log de 2x mais y na base 2 é igual a 1. Apliquemos a propriedade do logaritmo. Propriedade não, a definição do logaritmo. O que acontece? Vamos lembrar aqui, ó. Log de a na base b igual a x, se e somente se, ou seja, essas duas coisas são iguais se e somente se b elevado a x é igual a a. Ou seja, isso daqui vai acontecer quando, Pablo? Isso daqui vai acontecer quando 2 elevado a x mais y for igual a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Ah, tá. E agora, Pablo? A gente tem um sisteminha. Olha que legal. Sistema de cima e sistema de baixo. O que a gente pode fazer? Substituir o y. Por quê? Y é 4 menos 4 menos x. Então vai ser exatamente o que a gente tem. Olha só. 2x mais y menos 4 menos x igual a 2. Ou seja, então a gente vai ter o seguinte. 2x menos 4 menos x. 2x menos x. Menos 4 foi para o outro lado positivo, então ficou 2 mais 4. Significa dizer então que x é igual a 6.
Legal. Se x é 6, y vai ser igual a menos 4 menos 6, menos 10. Então a gente conseguiu solucionar a questão resolvendo o que ele pedia. A gente achou os valores de x e y trabalhando com as propriedades de potência. Show? Propriedade de potência do logaritmo, óbvio. Vamos à terceira questão, talvez a mais simples. A gente precisa lembrar de quê, Pablo? Da regra do peteleco. Regra do peteleco? Exatamente. Por quê? Olha que legal. Log de A elevado a M numa base B. Tá vendo esse expoente aqui? Ele vem para frente, ó. M vezes log de A na base B. É o que a gente chama de peteleco, como se a gente desse um peteleco e ele veio para frente. E se fosse aqui? Log, tá vendo? Log de A elevado a B elevado a M. Se o expoente estiver na base, a gente também vai dar um peteleco. Só que como ele está na base, só um minuto. Voltando, galera, olha só. Quando a gente tem o expoente na base, a gente vai dar um peteleco invertido. Se era M, vem 1 sobre M. Log de A na base B. E agora, Pablo, nessa questão aí? Pô, tranquilona. Já viram? 3. Vai dar para fazer isso daí? Vai dar para fazer só nesse espacinho aqui. Olha que interessante. Log de raiz de x na base 10. Quando não aparece nada, a base é 10. Lembrem. Opa, 100. Só que 100 é 10 ao quadrado, né? Então a gente apaga aqui e bota um quadrado aqui. Raiz de x, Pablo. Raiz de x. Gente, e agora? O que acontece? Quando a gente tem uma raiz, toda raiz pode ser escrita em forma de expoente fracionário. Pablo, como assim? Assim, ó. A elevado a m sobre n. Toda vez que a gente tem um expoente fracionário, a gente faz o seguinte. Monta uma raiz. Raiz enésima de a elevado a m. Quem estava embaixo fica do lado de fora, quem estava em cima permanece. Legal. Então, se eu tenho raiz quadrada de x elevado a 1, ó, raiz quadrada de x elevado a 1, a gente escreve como? A gente escreve x elevado a meio. Ah, Pablo, pô, já vi um monte de questão assim e não consegui fazer. Perfeito. Toda vez que a gente tiver um expoente fracionário, a gente lembra. Pablo, como você fez para lembrar quando era mais novo? Eu ouvi dizer, eu costumo falar para quem eu ensino, o seguinte. Veja isso daqui como se fosse uma escola. Olha só. Tá vendo a raiz? É como se fosse a escola. Quem está dentro da escola, sobe na vida. Então fica em cima. Ah, a elevado a m fica em cima. Quem está fora da escola, permanece embaixo. Então, é isso. Basicamente, tá, galera? É só uma metáfora. Seguinte. Show. E agora, Pablo? Agora a gente faz o seguinte. A gente substitui e aplica a propriedade do peteleco. Olha só. Log raiz de x, a gente viu que é x elevado a meio. Na base 10, mais log de x na base 10 ao quadrado. Isso daqui precisa ser igual a 2. Olha que interessante então, galera. Peteleco para frente. Ficamos com meio vezes log de x na base 10. Agora, ó. Expoente na base, peteleco invertido. Se era 2, ficou meio. Meio log de x na base 10. Isso daqui tem que ser igual a 2. E, Pablo, agora eu não sei fazer não. Meio com meio. Se eu estou somando uma metade, mais uma outra metade, 2 metades são inteiro. Ah, uma gêmea, carne única. Exatamente. Então vamos lá. Somei 2 metades, ficamos com inteiro. Então, log de x na base 10 é igual a 2. E, Pablo, deu ruim agora. Não, galera, vamos lá. Presta atenção. Se eu tenho log de x na base 10 igual a 2, propriedade do logaritmo não, definição do logaritmo, então significa dizer que 10 ao quadrado é igual a x. Então a gente conseguiu solucionar, e, enfim, por fim, a nossa lista de questões. Ou seja, na nossa próxima aula já estaremos trabalhando com teoria novamente, até que terminemos o curso para dar continuidade aí ao nosso planejamento. Valeu? Então, se vocês gostaram, muito obrigado, tamo junto, até a próxima. E não esqueçam, se tu tá interessado, se tu acha que precisa aprender matemática de maneira completa, tá pegado por vestibulares,
aproveita o desconto que o professor Paulo Pereira forneceu pra gente. Basta você clicar no link que vai estar na descrição do vídeo e botar o cupom quarentena. É só na página de pagamento inserir o cupom quarentena. E aí, Pablo, o que acontece? Se tu botar esse cupom aqui na página de pagamento, automaticamente tu ganha 30% de desconto. Show? Menos 30. Então, aproveita a oportunidade, tamo junto e fui. Pô, tem que fazer essa parada no começo do vídeo.